Você sabia que o charme da Freya é tão poderoso que pode funcionar em quase todas as pessoas do mundo? Ela prende as pessoas em sua própria vontade e até mesmo os torna obsessivos e obcecados com ela apenas com seu charme, fazendo eles serem completamente devotos e amorosos para a Freya. Ela não é apenas a deusa da beleza, ela é a encarnação da beleza como nenhuma outra. E assim o seu charme afeta de crianças mortais até mesmo aos deuses. Todos estão sob os efeitos do seu charme caso ela queira. Ela é simplesmente irresistível para todos ao seu redor, não importa quem seja. Mesmo que a pessoa esteja sob o charme de outra deusa da beleza ou sob o controle de outro deus, a Freya pode simplesmente sobrescrever isso com o seu próprio charme, porque o charme dela é inigualável. Um grande exemplo é quando ela roubou um dos lacaios de Star apenas com a sua beleza. O charme de Freya, se ela usar conscientemente, pode envolver Horário como um todo. E é dito que se ela quisesse, todo o mundo mortal, não apenas Horário, mas todo o mundo cairia sob o seu charme. Com esse poder, Freya pode fazer qualquer pessoa obedecer a ela, mesmo que seja para que eles se machuquem. Ela pode sobrecarregar tanto a mente quanto os sentidos de uma pessoa, desligando a cabeça dela, como por exemplo é o que ela fez com a família Ganesha lá no Monster Filha na primeira temporada. Além disso, Freya pode até mesmo sobrescrever memórias, forjando uma realidade completamente nova a partir puramente do seu charme, porque as pessoas vão seguir o que ela quer que elas sigam. Muita coisa ficou de fora do anime e outras ainda não apareceram, mas é claro que eu venho falar isso pra vocês, afinal eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para receber o melhor do mundo otaku e claro, apoiar o meu trabalho. Em segundo lugar, você sabia que Albert Waldstein pode ser um dos pais da Ais? Ais Wallenstein está coberta de mistérios até o momento, com seu passado sendo praticamente desconhecido, muitas teorias a cercam, nós temos muitas dúvidas, nada sabemos sobre ela antes dos 7 anos de idade praticamente. Porém, através de flashbacks dela quando ela era criança, sabemos que sua mãe é o espírito do vento Arya e seu pai era um grande espadachim e um herói. Mais tarde então, no volume 15 da Light Novel que o anime cortou, nós descobrimos que o grande herói Albert se chama Albert Waldstein e de alguma forma ele tem uma relação com Ais, onde é deixado a entender que os dois são parentes de alguma forma. E então se compararmos o Albert que nós vemos no anime com os flashbacks do pai de Ais, é quase confirmado que o pai dela é o próprio Albert o Rei. Albert é o maior herói de todos os tempos, sendo um herói lendário nesse mundo, conhecido como o Rei Mercenário. Ele é principalmente conhecido por sua esgrima inigualável, tendo sido um campeão da espada e alguém que possuía técnicas que ninguém, nem mesmo hoje em dia, podem comparar. Tanto que é por isso que hoje em dia nenhuma outra pessoa consegue competir com a Ais em questão de técnica, porque ela herdou a espada do seu pai. Ela aprendeu a sua esgrima com o próprio Albert. Albert foi tão habilidoso em sua época que mesmo após uma era se passar, é muito possível dizer que de fato ele não foi superado, nem mesmo a sua força foi superada, já que se olharmos, ele sozinho espantou o dragão negro de um olho e cortou um dos seus olhos, enquanto nos tempos atuais, 10 anos atrás, a família Hera e a família Zeus, que possuíam vários níveis 7 e 8 poderosíssimos, os mais poderosos do mundo mortal, perderam completamente para o dragão negro, não conseguiram fazer nada contra ele. Então sim, o Albert, o pai de Ais, era cabuloso. Por outro lado, sua mãe é o espírito do vento Arya, que era o espírito do herói Albert, e isso contribui ainda mais para o mistério de quem é Ais, afinal sabemos que espíritos não podem ter filhos, então como que Ais é filha de um espírito? O passado de Ais, sem sombra de dúvidas, é um dos mais misteriosos e um dos mais legais, e quando isso for revelado, eu vou ficar muito feliz. Em terceiro lugar, você sabe por que Asha foi a única pessoa da série inteira que não viu a Sheer?
O negócio é, agora como nós já sabemos, Sheer e Freya são a mesma pessoa, e dessa forma é complicado quando Freya assume a forma de Sheer e a Sheer original, no caso Horn, assume a forma de Freya. Estia é uma deusa e como os deuses, ela tem uma grande percepção para tudo que existe nesse mundo. Nada pode se esconder dos olhos de um deus e isso é deixado muito claro em Danmachi. Por exemplo, na primeira vez que ela viu Vini, mesmo que a monstrinha estivesse completamente coberta, Estia imediatamente entendeu que aquela não era uma humana. Os sentidos de Estia podem reconhecer detalhes minúsculos e aprender verdades ocultas facilmente, assim como julgar as pessoas ao seu redor. Afinal, este é o poder de uma deusa. Mas a Estia em específico tem sentidos ainda melhores. Por exemplo, Loki e Hermes, nas poucas vezes que se encontraram com Sheer, sabiam que havia algo errado ali, algo errado com ela e com a Freya, mas eles não sabiam exatamente o que, o quanto que estava errado. Porém, a Estia, apenas de bater o olho em Sheer, soube o que era. Que a Sheer era uma divindade e que aquela ali não era uma humana, era uma deusa. E Freya, sabendo disso, evitou ativamente qualquer contato com a Estia, justamente para poder esconder sua verdadeira identidade. Ela não queria correr o risco de ser descoberta antes que, bom, ela conseguisse o Bel. Afinal, se elas se encontrassem, como foi o caso do Hermes, a Loki e os outros, a Estia imediatamente descobriria a verdade sem sombra de dúvidas. E claro, se a Estia descobrisse e a Sheer tentasse mentir para ela, isso ainda não funcionaria, afinal você não pode mentir para um deus, e isso é deixado muito claro em Danmachi. Em quarto lugar, você sabia que a surra que Lily sofreu foi muito mais brutal do que o anime te mostrou? Essa é a parte onde Lily, depois de roubar a adaga de Estia pela segunda vez do Bel, seria cercada pelos caras da família Soma, e então levaria uma surra antes de ser salva pelo Bel das formigas. Mas aqui ela apanhou mesmo, ela levou uma baita surra, rapaziada. O anime pegou bem leve com ela. O aventureiro em questão que topou com Lily era muito sádico, sendo o maior exemplo do porquê ela odiava aventureiros. Primeiramente, ele a derrubou enquanto ela corria, e então ela levou um chute bem no nariz enquanto era xingada. Depois, um soco na bochecha, e então um chute no peito. Depois nas costas, que a fez quicar pelo chão da masmorra. E o aventureiro estava aproveitando ela no chão acabada e sangrando. Ele declarou orgulhosamente que tiraria tudo que a Lily possuía. Depois ele daria mais 2 chutes no estômago, enquanto tinha a intenção de usar sua faca para começar a ficar sério. Até é claro que os outros aventureiros da família Soma mataram ele para roubar a Lily. E embora os novos aventureiros não tenham batido mais na Lily, que já estava bem acabada, eles então prosseguiram para tirar tudo dela. Tudo que Lily tinha, sejam pedras mágicas, espada mágica, itens e a chave para o seu cofre, onde estavam todas as economias que ela já tinha juntado até aquele momento. Tudo que ela tinha foi roubado e tirado dela. Então, além de sua baita surra, Lily literalmente ficou sem nada. E por isso que logo após ser salva pelo Bel, ela precisou recomeçar sua vida. Não porque apenas ela queria esconder sua identidade, também, mas porque ela perdeu tudo e não tinha mais nada. Em quinto lugar, você sabia que Bel e Estia são duas das poucas pessoas que podem resistir ao charme de Freya? Como eu disse antes, o charme de Freya é um poder massivo que pode simplesmente colocar todas as pessoas do mundo mortal sob o seu controle. Mas eu disse quase todos porque existem algumas exceções aqui. Bel, com sua habilidade Liaris Freeze, pode se livrar do charme não sendo encantado por ela. No caso, Liaris Freeze, além do efeito de crescimento acelerado, também o libera de quaisquer condições anormais de status relacionados à sua mente. Ou seja, da mesma forma que a Star não pôde colocar Bel sob seu controle quando ela tentou, Freya também não pode. Então ele é imune ao charme delas enquanto a Liaris Freeze funcionar. A única forma dela conseguir o encantar seria enfraquecer consideravelmente ele e sua habilidade, assim como a sua mente. E Estia, por outro lado, pode resistir ao charme por ser uma das 3 deusas virgens, sendo literalmente um oposto a Freya, que é a deusa da beleza e da fertilidade. Mas não apenas a Estia, qualquer uma das 3 deusas virgens poderiam sim se opor ao encantamento de Freya, porque essa é a natureza delas. Elas são as deusas mais puras, digamos assim, segundo a mitologia, né? Através dos seus poderes e características únicas, elas podem sim se opor e até mesmo fazer rituais para purgar tal charme. Ah, e uma coisa bem interessante é que, segundo o Omori, o autor de Danmachi, Alfia e Isaldi são pessoas que são resistentes naturalmente ao charme de Freya. Então, se por acaso eles estivessem na cidade durante esse arco, eles não poderiam ser encantados. Em sexto lugar, você sabia que Estia se enganou ao pensar
pensar que ela e Belle eram um par perfeito juntos? Depois que Belle derrotou o Silverback, como sabemos, Ashe acabou desmaiando e assim o Belle a levou para o Benevolent Mistress, onde Sheer tomaria conta dela enquanto ela estava desmaiada. Quando a Ashe acorda e Belle entra no quarto para ver, aqui eles teriam uma pequena conversa sobre o que aconteceu nos últimos dias. No caso, como ela passou os últimos dias em Doguesa, implorando para Hefesto fazer a adaga, então ela ajudou Hefesto a fazer a adaga de Estia, que agora ela deu para o Belle. Como o Belle quer ficar mais forte, Estia fez isso por querer o ajudar. E claro, Estia é a pessoa que quer o ajudar mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo, porque ela ama ele, e ela fala isso pra ele aqui. E Belle, que estava no seu limite, abraçaria Estia enquanto chorava, e dessa forma, eles dividiram um momento emocionante ali entre os dois, com eles se abraçando, o Belle chorando. E aqui, a Estia sentia que esse garoto chorão a amava mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, e ficou muito feliz em perceber isso. Mas é claro, o Belle não ama ela de forma romântica, ele ama ela de forma fraternal, porque ela é a deusa dele. E a Estia não é uma pessoa muito romântica, ela só estava fingindo ser forte na frente do Belle, mas ela não achou que seria um problema, por ele ela fingiria o quanto pudesse. Mas o negócio é que ela entendeu mal esse momento, essa cena que eles estavam tendo, e o erro dela foi bem grave. Aqui ela pensou que este é o amor verdadeiro e que os dois eram perfeitos um para o outro, quando obviamente Belle está emocionado porque a sua deusa, a pessoa que ele ama mais do que tudo, não como romance, mas como uma deusa, fez isso por ele, e ela obviamente está colocando a carroça na frente dos bois. Em sétimo lugar, e você sabia que Riveria é mais importante do que parece? Riveria é uma elfa superior, o que já a torna diferente de elfos comuns, sendo uma espécie de nobre dentro da sua raça. Os elfos superiores são melhores que os elfos comuns, de acordo com a sua raça. Eles são adorados pelos outros, e por isso, desde sempre, ela foi tratada de maneira especial pelos elfos. Ela também é a filha do atual rei dos elfos, e por isso ela é chamada de Rainha dos Elfos, já que era para ela ser a sucessora que assumiria o manto de líder dos elfos no futuro. Então, além de ser uma elfa superiora, ela é uma realeza élfica, e assim será tratada como tal onde quer que ela vá. Mas, acima disso, ela possui o sobrenome Alf. O nome dela é Riveria Lijos Alf, e esse Alf no final significa progenitor dos elfos, dizendo que ela é uma descendente direta da família progenitora dos elfos, o que a torna ainda mais especial. Ela é uma elfa superiora da família real que possui o sobrenome do progenitor dos elfos. Então a Riveria é muito especial dentro de sua raça. Porém, mesmo tendo tudo certinho para ser uma elfa arrogante como a maior parte dos outros, ela se cansou da atitude do seu pai e o quanto que ele odiava o mundo exterior, e para ele tudo fora da floresta dos elfos era errado, era horrível. Ele odiava os deuses e não queria que os deuses tivessem nada a ver com os elfos. Você sabe, ele é o epítome de um elfo arrogante. E por causa disso, ela decidiu sair da floresta, fugindo com a ajuda de Loki e de uma amiga de infância. E dessa forma, ela acabou se juntando à família Loki, sendo o segundo membro da família. E claro, sendo uma elfa, mesmo antes de ter uma fauna, ela já podia usar magia, já que essa é uma característica natural dos elfos. Mas o melhor ainda é que por causa do seu sangue e da sua linhagem, a sua magia já era muito poderosa antes da fauna, o que então, depois que ela ganhou uma fauna, a tornou ainda mais forte, e por isso que ela é uma potência a ser temida. E você sabia que Star tinha planos para acabar com Freya e sua família? Nesse vídeo você pode conferir tudo sobre isso, mas não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então sai do canal e continua assistindo. Agora, eu